Quando a dama pálida surge, fugir é insuficiente. O abraço fatal que consome sua alma. A cidade de São Pedro do Sul era silenciosa à noite, mas nem toda a tranquilidade que a envolvia poderia acobertar os sussurros que escapavam das sombras. Ana, com suas mãos manchadas de tinta e o coração pulsando de sonhos, sabia que algo estava prestes a acontecer. Ela trabalhava em seu ateliê improvisado, um pequeno cômodo com janelas empoeiradas, pintando enquanto as lembranças de sua avó ecoavam em sua mente. Arte é liberdade, ela sempre dizia, mas a avó se tornara uma lembrança distante após sua morte, e a jovem artista sentia a pressão da família empurrá-la para a dura realidade do direito, um caminho que ela nunca quis percorrer. Então, naquela noite fatídica, enquanto suas pinceladas dançavam no canvas, ela viu luzes piscando na escuridão, ou talvez fosse o reflexo da sua própria mente delirante. As cores ganhavam vida, as formas se transformavam em figuras que pareciam sussurrar segredos esquecidos. E foi quando a dama pálida surgiu de suas visões, uma figura esquelética, de pele pálida como o luar, que pairava no fundo de suas lembranças. Seu olhar profundo e vazio fez o sangue de Ana congelar. A dama não era uma entidade qualquer, era a porta de acesso aos mistérios que cercavam sua linhagem. Desesperada, Ana revirou o velho baú da avó buscando respostas. Encontrou um diário escondido, suas páginas amareladas como as folhas no outono. Ao abrir o livro, contidos em letras trêmulas, estavam relatos de um passado arrasador. A avó, uma artista talentosa, tinha recebido elogios em feiras de arte, mas o peso do conservadorismo local a havia forçado a abandonar seus sonhos. As palavras dançavam em sua mente, uma revelação que queimava como fogo. Quero que você seja livre, mas as correntes da nossa história são pesadas. Enquanto isso, uma galeria local começou a rondar Ana. Eles souberam da herança artística de sua avó e viam uma oportunidade de lucro. Você é a última da linhagem, disseram, com olhares ardentes. Mas a jovem sentia-se mal, como se a dama pálida a observasse a espreitar, insinuando que sua arte poderia despertar algo terrível. A cada exposição que ela planejava, essa presença perturbadora crescia, como se um segredo ancestral esperasse para ser revelado, algo sombrio que queria mantê-la em silêncio. Era um ciclo vicioso. As dificuldades de fazer o que ama misturavam-se ao que sua família desejava. Nas noites, sem dormir, a dama pálida visita, revelando o sofrimento de sua avó e a luta pela liberdade de expressão. O que aquela presença queria, o que significava para o futuro da arte que Ana tanto amava. Cada pincelada trazia à tona não só a beleza, mas também uma escuridão que a envolvia como uma névoa sufocante. Ana sentia as correntes do passado puxando-a, e diante da escolha entre seguir seus sonhos ou ceder às expectativas, ela começava a entender. O que realmente estava em jogo, sua carreira ou a liberdade tão sonhada que sua avó nunca teve. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Enquanto Ana lutava contra as correntes do passado, as cores do seu pincel pareciam vibrar mais intensamente. O brilho daquela noite estava envolto em uma aura de expectativa. O diário da avó a consumia e a dama pálida a espreitava, mas havia algo mais, algo que aguardava para ser descoberto. Ana decidiu que precisava pintar. Todo o peso da sua herança a pressionava. Com as mãos trêmulas, ela começou a esboçar uma nova tela. Seu coração batia freneticamente e o estúdio parecia pulsar com a energia ao seu redor. O que seria aquela arte senão uma batalha, uma resistência contra seus próprios demônios, um grito mudo por liberdade, mas de repente o barulho de um vidro se quebrando ecoou na pequena sala. Ana congelou. O que foi aquilo? Na escuridão, um vulto surgiu na porta. Ela mal teve tempo de reagir. Um estalo de luz atingiu o ambiente e seu coração disparou. Era Pedro, seu amigo de infância, com a respiração pesada. Ana, você precisa vir agora. Aconteceu algo inacreditável. Calma, Pedro, o que aconteceu? Ela não conseguia entender. O pânico em seus olhos refletia um temor profundo, e Ana se sentiu puxada para fora de seu mundo de tinta e sombra. Ele a arrastou para a rua, onde uma multidão se reunia, murmúrios nervosos preenchendo o ar. Então algo atingiu como um soco no estômago. Era a galeria que estava em chamas. As chamas lamparinavam as paredes, revelando rostos horrorizados. Ana não podia acreditar.
A galeria onde suas esperanças estavam vinculadas, onde pensava em se apresentar, se transformava em cinzas diante de seus olhos. E no meio do caos, um símbolo familiar aparecia nas chamas. Um quadro da avó. Não, não pode ser. Ela gritou, um nó na garganta. Parecia que tudo que sua avó havia sonhado estava sendo consumido em segundos. E, no entanto, havia mais. Enquanto observava, algo se destacou no meio da fumaça e das chamas. A própria dama pálida se erguia entre as fogueiras, esquelética e majestosa, seus olhos iluminados como brasas, olhando diretamente para Ana. O impacto foi devastador. Num turbilhão de sentimentos, Ana se sentiu invadida por uma onda de emoções. Medo, raiva e impotência a preenchiam. A dama pálida era mais do que uma figma de seu passado. Ela era um sinal claro de que a situação era grave, e quando a jovem olhou para o rosto de Pedro, a verdade começou a tomar forma. Você sabia de tudo isso, não é? Ana gritou, as dúvidas a atormentando, mas Pedro não conseguiu responder, seu olhar se desviou. Você estava com a galeria, o que você fez? Nesse momento, uma explosão repentina ecoou. Ladrilhos e pedaços de madeira voaram. A dama pálida sorriu, um sorriso torto e sombrio, enquanto Ana se perguntava se tudo que a cercava estava prestes a despedaçar-se como aquele espaço. A cena se desenrolava como uma pintura desfeita. O caos envolvia os dois e o grito da multidão misturava-se ao rugido das chamas, o que Pedro realmente tinha a ver com isso. E porque a dama pálida parecia mais viva do que nunca, Ana sentiu que as linhas entre a realidade e a fantasia estavam se apagando. Havia segredos mais profundos que aguardavam para serem revelados e a verdade estava em chamas, tecida no próprio fio de sua linhagem. Enquanto tudo ao seu redor desmoronava, Ana compreendeu que a decisão que precisaria tomar se aproximava mais e mais. O que estaria disposto a sacrificar por sua liberdade. O que a dama pálida realmente queria dela. Desesperada, ela buscou por respostas em meio ao caos, segurando a mão de Pedro, agora ensanguentada. Como um eco distante, sabia que o que estava por vir mudaria tudo para sempre. Ana sentia as chamas queimando sua alma enquanto a dama pálida pairava, um espectro que parecia ríspido ao mesmo tempo que majestoso. No meio do caos, ela não conseguia desviar o olhar de Pedro. A raiva crescia nela como um vulcão prestes a entrar em erupção. Você sabia? Ana, a voz de Pedro tremeu. Ele estava completamente pálido e, em meio aos gritos e à fumaça, parecia prestes a desmoronar. Mas antes que pudesse explicar, o chão abaixo deles estremeceu com uma explosão estonteante. Ana se agarrou a ele e o instinto de sobrevivência a levou a correr. As chamas consumiam tudo ao redor e a multidão em pânico se dispersava, gritando. Ana olhou para trás, a galeria que um dia prometia seus sonhos agora se tornava a caverna de um pesadelo. E no meio das chamas, Ana percebeu algo. A dama pálida não era só uma presença sobrenatural, era um olhar que a convidava, que a chamava pelo nome que ela ainda não conhecia. Era como se a dama quisesse revelar algo que Ana jamais poderia imaginar. Ela puxou Pedro mais perto, sentindo uma conexão que não entendia. O que você esconde? O que você não me disse? A pergunta saiu como um sussurro entre os gritos. Mozart, um velho artista que sempre participava das exposições da cidade, estava ali. Ele parecia paralisado, mas não a ponto de não ouvir. Preciso falar com você, Ana. Ele gritou enquanto seu olhar passava de Ana para Pedro. Havia uma profundidade naquele olhar que sugeria algo sombrio. Não agora, temos que sair. Ana gritou, mas algo no tom de Mozart a fez hesitar. Ele moveu as mãos, o calor das chamas refletindo em seu rosto como se estivesse em uma busca desesperada por algo que estivesse perdido. Ana, a verdade sobre sua avó, sobre a dama pálida, está nas chamas. A galeria era só um abrigo para segredos que nunca deveriam ser revelados. Segredos. Pedro repetiu e Ana notou o nervosismo em sua voz. O que você quer dizer com isso, Mozart? Tempos atrás, Mozart começou, com um olhar que parecia atravessar a fumaça e o incêndio. Sua avó fez um pacto. As obras dela foram mal vistas e ela buscou proteção. Mas essa proteção tinha um preço. Ana sentiu um frio intenso subindo pelas costas. O que você está dizendo? Que a minha avó, ela se entregou ao que você vê agora, a dama pálida. Quando os quadros dela foram queimados, um novo ciclo estava prestes a se iniciar. E você, Ana, você é a chave. Mozart concluiu, a intensidade das suas palavras fazendo com que tudo ao redor desaparecesse. Ana olhou para Pedro e por um instante ele pareceu se distanciar. O olhar dele estava cheio de algo novo, uma luz que a aterrorizava. Havia uma sombra em seu comportamento, uma tensão que nunca havia notado antes. O que ele realmente sabia sobre a avó ou sobre a dama pálida? A culpa e a traição começaram a pular em sua mente como labaredas ardendo. Pedro, você sabia disso, não sabia? Ela gritou, a dor emanando de cada palavra.
Ele hesitou e, nesse momento, uma nova explosão ecoou, empurrando-os a se agachar. E enquanto tudo ao redor deles estava pegando fogo, a verdade começou a surgir como o próprio fogo que devorava a galeria. A dama pálida pareceu crescer em poder, suas feições se distorcendo em um sorriso maligno no meio das labaredas. Ana percebeu que havia algo muito mais profundo em jogo, algo que mudava tudo. Então, antes que pudesse fazer mais perguntas, Pedro, com olhos sombrios, saltou para a frente entre as chamas. Ana, a sua escolha está se aproximando. E com isso, ela soube que ele tinha um papel muito mais sombrio do que jamais imaginara. A urgência do momento finalmente a atingiu. O que Pedro realmente era, o que ele estava disposto a fazer por essa verdade, e, acima de tudo, quem tinha o controle da história que parecia se desenrolar à sua frente. Os gritos da multidão silenciaram quando as chamas lançaram uma sombra pesada sobre eles. A dama pálida já estava mais perto e, em meio ao caos, Ana começou a entender. Talvez sua liberdade já não fosse a única coisa em jogo, e a escuridão nem sempre vinha como um oponente. Às vezes, ela era a própria família. Ana se viu cercada por chamas, a dama pálida mais próxima, seus olhos como brasas. O calor era intenso, a fumaça a envolvia. E então Pedro surgiu entre as chamas, um olhar que fazia seu coração disparar. Ana, você precisa decidir. Ele gritou e a urgência em sua voz ecoou nas paredes de suas memórias. Decidir o quê? O que ele sabia que ela não sabia, sentiu uma onda de raiva e desespero. Ele tinha que explicar. Ela não podia ser apenas uma garota no meio de um incêndio, presa entre segredos que a deixavam tensa sem resposta. Mozart estava ali, seu olhar intenso. Ana, lembre-se do que eu disse. Sua avó fez uma escolha. As chamas rugiam, som de um monstro faminto. E antes que Ana pudesse questionar mais, a dama pálida se aproximou, seus olhos penetrantes pareciam se aprofundar em sua alma. Era como se uma verdade insuportável estivesse prestes a surgir, como uma tempestade prestes a se desabar. Então um grito cortou o ar e Ana sentiu uma dor ardente em sua mão. Pedro tropeçou e caiu para trás e Ana se agachou para ajudá-lo. A pele dele estava queimando. O pânico cresceu. Pedro, o que aconteceu? Ela olhou para a queimadura e seu rosto pálido ficou mais branco que o usual. Era como se a luz estivesse se esvaindo dele. Eu não sei. Ele balbuciou e aquele olhar já não era mais o mesmo. O que estava acontecendo com ele, as sombras ao redor pareciam mais longas, e no meio do caos, uma sensação estranha tomou conta de Ana. Uma conexão entre ela, Pedro e a dama pálida começou a se formar. Pedro, ela gritou e a realidade parecia colidir com um novo entendimento. O que se revelava era devastador. Seus olhos se fixaram na garota pálida e a verdade presa há muito tempo começou a transparecer. A dama pálida é parte de você, ela sussurrou, a percepção cortante como vidro. E nesse exato momento, Pedro arregalou os olhos, um terror profundo misturado com um reconhecimento. Não pode ser verdade. Ele gaguejou, mas a verdade estava ali, clara como fogo. No dia do incêndio, eu vi sua avó Ana. Ela estava mal, ela fez um pacto para proteger sua arte e a paixão dela, isso tomou conta de mim. Cada palavra dele era uma facada. Ana sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O que você fez, Pedro? Sua voz tremeu. Eu não sabia que tinha essa ligação, mas eu sou parte da história e a dama pálida me quer de volta. Ele parecia estar se quebrando em pedaços diante dela, o calor das chamas fazendo seu corpo brilhar enquanto o desespero se apoderava dele. Ela olhou para a dama pálida, uma presença ao mesmo tempo familiar e aterrorizante. Essa ligação nunca deveria existir, disse a dama, e sua voz ecoou como um sussurro entre as labaredas. Ela é a Rua dos Lamentos e você, Ana, é a chave. Não me deixe aqui. Ana olhou para Pedro, que agora pareciam estar em conflito com um poder que não compreendia. Ele estava se transformando e a cada palavra da dama pálida, seu coração se partia. Pedro, tomado por um frenesi, girou para Ana. Você precisa escolher entre nós. Este poder tem um custo e pode consumir tudo. O olhar dele era de desespero, quase suplicando por perdão. O tempo parecia parado e Ana percebeu que a escolha não era apenas entre ela e a dama pálida. Era entre quem os dois poderiam ser. Ela respirou fundo, a fumaça enchia seus pulmões e, mantendo seus olhos em Pedro, perguntou. O que você se tornou? Ele hesitou e o vazio em sua expressão a fez tremer. A verdadeira luta estava apenas começando, e o que Ana sentia agora era uma dor profunda, não apenas pelo incêndio, mas pelo que havia se perdido entre eles. Uma centelha de esperança se apagou e o fogo das chamas refletiu a realidade opressora. Escolha, Ana, é tudo o que resta. As chamas pareciam se aproximar e a dama pálida, uma sombra imponente, fez com que tudo ao seu redor escurecesse. Ana olhou entre as sombras e o fogo, entre Pedro e a dama. O que estava em jogo era muito maior do que uma escolha por liberdade ou pela arte.
A verdadeira essência da ligação deles estava prestes a se revelar, e enquanto o calor ameaçava consumir tudo, ela gritou: "O que eu devo fazer?" E no silêncio que se seguiu, quando tudo parecia prestes a explodir, uma verdade oculta começou a emergir da fumaça, uma revelação que mudaria tudo para sempre. Ana sentiu a pressão ao seu redor, o calor das chamas lambendo os móveis, a fumaça invadindo seus pulmões. Tudo parecia estar prestes a explodir e ela não sabia o que fazer. "Eu não consigo decidir", gritou, sua voz ecoando no caos. Mas a verdade se tornava mais clara a cada segundo. Algo insano estava prestes a acontecer. A dama pálida se adiantou, seus olhos brilhando com uma intensidade assombrosa. "A escolha é sua, Ana, ou você ou ele." E com essas palavras, um rugido de vento varreu o lugar e o fogo pareceu dançar, a luz criando formas inquietantes no ar. Ana estava paralisada. O que isso significava? "Pedro, fala comigo. O que precisamos fazer?" O medo a consumia e ela não podia ignorar a conexão estranha entre os três, ela, Pedro e a dama. Algo não estava certo. Então, de repente, uma explosão horrenda reverberou. Os tijolos da galeria se desprenderam e uma parte do teto desabou sobre eles. Ana se jogou para o lado, puxando Pedro junto, mas o que viu a deixou em choque. Era como se o incêndio tivesse vida própria, retorcendo-se e formando rostos conhecidos nas chamas, gritando e implorando. "Todos os meus segredos que nunca deveriam sair", a dama pálida sussurrou, e nesse momento algo estonteante aconteceu. Um lamento profundo reverberou na sala, e no meio das chamas alguém se destacou, uma figura que estava morta, mas que agora parecia viva, uma mulher de pele pálida, com um olhar incrivelmente intenso. "Ana", ela gritou, era a avó de Ana, tão real quanto o pânico diante dela. "Não a deixe me levar de volta." O mundo de Ana desmoronou. "Vó, mas você está..." As lágrimas escorriam enquanto ela percebia que havia algo ainda mais sombrio no que estava acontecendo. A avó não era apenas uma lembrança. Ela estava aqui feita de puro desespero e dor. "Você precisa entender, Ana. A dama pálida não é quem você pensa. Ela é a representação do que nossa família perdeu, e se você ceder agora, ficará presa para sempre." A voz da avó ecoou com um poder avassalador, enquanto uma sombra se espalhava na sala. Pedro olhou para Ana, os olhos cheios de tristeza e confusão. "Isso não faz sentido. Como pode ser uma ilusão?" A angústia dele era palpável e Ana se sentiu dividida. O que era real? O que era parte desse pacto maligno? A dama pálida começou a rir, uma risada gelada que reverberou nas paredes em chamas. "Você é a sucessora, Ana. Sua avó fez um trato há anos. Ela me pertence assim como você." Os olhos dela brilharam de maneira maligna, como se a verdade que a avó tentava esconder estivesse prestes a ser revelada. Isso não pode ser." Ana gritou e a dama pálida se aproximou lentamente. A liberdade da sua avó era apenas a sua prisão. As chamas se intensificaram e Ana percebeu que a garra da dama a envolvia mais do que uma presença. Era como se toda a esperança estivesse sendo suprimida e tudo ao seu redor começava a se desvanecer. Depois, algo incrível aconteceu. Um brilho intenso surgiu da tela que Ana estava pintando, seus pincéis vibrando em resposta à força ao seu redor. A luz começou a se expandir e a dama pálida hesitou, como se a luminosidade estivesse desafiando seu poder. "Isso não pode acabar assim", a entidade gritou, mas o brilho se tornou opressor. Ana sentiu uma onda de realização atravessar seu corpo, havia uma conexão entre a arte e a verdade, e ela era a chave. Ela não era apenas a sucessora, mas a criadora de seu próprio destino. "Você pode ter me conhecido como uma artista, mas eu sou mais do que esperado." Ana gritou com toda a força que tinha, e no instante seguinte a luz explodiu, ofuscando tudo ao redor. Quando a luz desapareceu, Ana viu que a galeria estava em ruínas, mas Pedro estava diferente. Ele estava transformado, com os olhos brilhando de uma maneira familiar, mas ameaçadora. "Ana", ele disse, a voz saturada de doloroso reconhecimento, "eu sou o que você sempre temeu." Ana ficou petrificada, a realidade de sua última pintura desnorteando sua compreensão. O que estava se revelando era muito mais do que uma simples luta. Era uma batalha entre o que ela era e o que as chamas desejavam que ela fosse. E enquanto a fumaça começava a se dissipar, ela percebeu que a escolha havia se tornado ainda mais complexa. "Escolha seu lado, Ana. O que você quer se tornar?" A dama pálida sussurrou, enquanto a verdade ameaçava se soltar do seu coração. E nesse íntimo conflito, a cena estava prestes a mudar de forma inesperada. A vida e a morte, a arte e o desespero, tudo estava interligado, e agora, mais do que nunca, Ana precisava descobrir o que tudo isso realmente significava. Ana estava paralisada, a dama pálida a encarando, e a presença ameaçadora parecia formigar nas pontas dos dedos. A luz da pintura pulsava atrás dela, como um farol em meio ao caos.
Todos estavam esperando uma resposta dela. O peso da escolha pairava no ar, denso e inescapável. Você precisa decidir entre nós, ecoou a voz de Pedro, carregada de urgência. Mas antes que Ana pudesse articular um pensamento, algo inesperado aconteceu. Uma tremulação atravessou o chão sob seus pés, fazendo pedras e pedaços de madeira virem abaixo. O fogo rugia com mais intensidade, um rosnado feroz de um animal ferido, e em seguida um rasgo ensurdecedor rompeu a sala. Uma fissura abriu-se no chão, como um portal para outra dimensão, emanando uma luz azulada que iluminou o cenário em destruição. Não! Gritou a dama pálida, a expressão dela se contorcendo em desespero. Mas era tarde demais. A luz da fissura começou a engolir tudo ao redor, como se quisesse arrastar a própria galeria para dentro daquele abismo luminoso. Ana, tomada pelo instinto, agarrou a mão de Pedro. Vamos! E se lançou em direção à fissura. Mas antes que pudesse dar um passo, ela ouviu um grito agudo atrás dela, a voz de Mozart cortando a confusão. Ana, não entre, você tem que saber a verdade. Ela congelou. O que você está falando, Mozart? A presença da dama pálida tornou-se mais intensa, como um ecrã sombrio prestes a engolir tudo. Mozart caminhou lentamente em direção a ela, sua expressão repleta de pesar. A dama pálida é um reflexo da verdade que sua avó lutou para esconder, mas há mais. Ela não está destinada a ser sua inimiga. Na realidade, ela é uma parte de você. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em sua mente, mas havia algo mais que a paralisava. O que você quer dizer com isso? Como eu posso ser parte dela? A tensão deixava sua voz trêmula, e com um gesto dramático, Mozart apontou para Pedro. Você precisa vê-lo como ele realmente é. A construção ao redor deles começou a desmoronar, mas tudo parecia demorar, como se estivesse em câmera lenta. Pedro estava em silêncio, seus olhos brilhando de um jeito sombrio que Ana nunca tinha visto antes. A luz azul da fissura se intensificou e, nesse momento, uma transformação chocante ocorreu. O corpo de Pedro começou a mudar, suas feições distorcendo-se até que ele assumiu uma forma mais intangível, como se fosse feito de fumaça. Pedro, Ana gritou, mas a figura diante dela não era mais o seu amigo de infância. Era uma combinação de um ser humano e a própria dama pálida. O que você está fazendo? A nova forma de Pedro sorriu, mas não havia alegria naquele sorriso, era um reflexo de dor e desespero. Eu sou o guardião dela, Ana. O que a sua avó fez não foi apenas por amor à arte. Foi um pacto consigo mesma, uma maneira de proteger quem ela amava. E agora você também está envolvida nesse jogo. Um jogo? Ana perguntou, os olhos arregalados. Você sempre soube sobre isso? Porque você não me contou? Eu não sabia como, e parte de mim não queria que você soubesse. Mas agora que a verdade vem à tona, você precisa decidir se vai se unir a nós ou deixar toda a nossa história desaparecer nas chamas. O olhar de Pedro, agora distante e etéreo, estava cheio de tristeza. A fissura atrás dele se expandiu ainda mais, como se estivesse chamando-a, mas Ana não podia ignorar a sua raiva. Como você pode esconder isso? Como você pode desejar que eu me torne parte disso? O desespero apaixonado a envolvia, porque você é a única que pode quebrar o ciclo, é o seu legado o que sua avó quis. A dama pálida respondeu e a tensão entre as duas consciências se impregnou no ar. O calor aumentou, um lembrete do que estava em jogo. Ana percebeu que não se tratava apenas da arte ou da sua liberdade. Era uma batalha pela própria alma dela. Mas ela estava perdida, sabendo que o tempo estava acabando. A fissura brilhante sussurrava promessas de poder, enquanto as chamas rugiam como uma tempestade. Qual é a sua decisão, Ana? Perguntou Pedro, sua voz ecoando. O que ela escolhesse não seria apenas uma questão de vida ou morte. Seria uma escolha que definiria o que ela era. E naquele instante, em meio ao caos, enquanto os elementos se entrelaçavam em um balete frenético, Ana respirou fundo. A verdade estava prestes a ser revelada e um novo tipo de liberdade poderia emergir. Mas qual seria o preço? Ela não sabia. E enquanto a decisão a envolvia como um manto, tudo ao seu redor desmoronava, deixando um rastro de incerteza. Ana sentiu a pressão ao seu redor, o calor das chamas lambendo os móveis, a fumaça invadindo seus pulmões. Tudo parecia estar prestes a explodir e ela não sabia o que fazer. Eu não consigo decidir, gritou, sua voz ecoando no caos. Mas a verdade se tornava mais clara a cada segundo. Algo insano estava prestes a acontecer. A dama pálida se adiantou, seus olhos brilhando com uma intensidade assombrosa. A escolha é sua, Ana, ou você ou ele. E com essas palavras, um rugido de vento varreu o lugar e o fogo parecia dançar, a luz criando formas inquietantes no ar. Ana estava paralisada. O que isso significava? Pedro, fala comigo. O que precisamos fazer? O medo a consumia e ela não podia ignorar a conexão estranha entre os três, ela, Pedro e a dama.
Algo não estava certo. Então, de repente, uma explosão horrenda reverberou. Os tijolos da galeria se desprenderam e uma parte do teto desabou sobre eles. Ana se jogou para o lado, puxando Pedro junto, mas o que viu a deixou em choque. Era como se o incêndio tivesse vida própria, retorcendo-se e formando rostos conhecidos nas chamas, gritando e implorando. Todos os meus segredos que nunca deveriam sair, a dama pálida sussurrou, e nesse momento algo estonteante aconteceu. Um lamento profundo reverberou na sala, e no meio das chamas alguém se destacou, uma figura que parecia viva, uma mulher de pele pálida, com um olhar incrivelmente intenso. Ana, ela gritou, era a avó de Ana, tão real quanto o pânico diante dela. Não a deixe-me levar de volta. O mundo de Ana desmoronou. Vó, mas você está. As lágrimas escorriam enquanto ela percebia que havia algo ainda mais sombrio no que estava acontecendo. A avó não era apenas uma lembrança. Ela estava aqui, feita de puro desespero e dor. Você precisa entender, Ana, a dama pálida não é quem você pensa. Ela é a representação do que nossa família perdeu, e se você ceder agora, ficará presa para sempre. A voz da avó ecoou com um poder avassalador, enquanto uma sombra se espalhava na sala. Pedro olhou para Ana, os olhos cheios de tristeza e confusão. Isso não faz sentido, como pode ser? Uma ilusão, a angústia dele era palpável e Ana se sentiu dividida. O que era real, o que era parte desse pacto maligno? A dama pálida começou a rir, uma risada gelada que reverberou nas paredes em chamas. Você é a sucessora, Ana. Sua avó fez um trato há anos. Ela me pertence assim como você. Os olhos dela brilharam de maneira maligna, como se a verdade que a avó tentava esconder estivesse prestes a ser revelada. Isso não pode ser, Ana gritou, e a dama pálida se aproximou lentamente. A liberdade da sua avó era apenas a sua prisão. As chamas se intensificaram, e Ana percebeu que a garra da dama a envolvia mais do que uma presença. Era como se toda a esperança estivesse sendo suprimida, e tudo ao seu redor começava a se desvanecer. Depois, algo incrível aconteceu. Um brilho intenso surgiu da tela que Ana estava pintando, seus pincéis vibrando em resposta à força ao seu redor. A luz começou a se expandir e a dama pálida hesitou, como se a luminosidade estivesse desafiando seu poder. Isso não pode acabar assim, a entidade gritou, mas o brilho se tornou opressor. Ana sentiu uma onda de realização atravessar seu corpo, havia uma conexão entre a arte e a verdade, e ela era a chave. Ela não era apenas a sucessora, mas a criadora de seu próprio destino. Você pode ter me conhecido como uma artista, mas eu sou mais do que esperado. Ana gritou com toda a força que tinha, e no instante seguinte a luz explodiu, ofuscando tudo ao redor. Quando a luz desapareceu, Ana viu que a galeria estava em ruínas, mas Pedro estava diferente. Ele estava transformado, com os olhos brilhando de uma maneira familiar, mas ameaçadora. Ana, ele disse, a voz saturada de doloroso reconhecimento, eu sou o que você sempre temeu. Ana ficou petrificada, a realidade de sua última pintura desnorteando sua compreensão. O que estava se revelando era muito mais do que uma simples luta. Era uma batalha entre o que ela era e o que as chamas desejavam que ela fosse. E enquanto a fumaça começava a se dissipar, ela percebeu que a escolha havia se tornado ainda mais complexa. Escolha seu lado, Ana. O que você quer se tornar? A dama pálida sussurrou, enquanto a verdade ameaçava se soltar do seu coração. E nesse íntimo conflito, a cena estava prestes a mudar de forma inesperada. Com um grito estrondoso, a galeria ruiu e tudo ao seu redor desmoronou em uma tempestade de destroços. Ana se jogou para frente, tentando escapar, mas o chão se abriu sob seus pés. Uma força invisível a puxou, e em um instante ela se viu flutuando em um espaço escuro e infinito. No! Gritou Ana, enquanto o eco da sua voz se perdia em um vazio esmagador. A luz ao redor dela tremulava, e então, como um relâmpago, tudo começou a se clarear. Essa nova dimensão a envolveu em um brilho familiar, e uma realização aterrorizante a atingiu. Pedro, vó! Seus gritos ecoaram, mas a única resposta era a risada da dama pálida. E de repente um rosto familiar surgiu diante dela. Era seu irmão, que desaparecera anos atrás em um acidente. Ele estava ali, olhando para ela com seus olhos zombeteiros, como se soubesse tudo. Ana, você nunca entendeu? Não é. Eu não sou o que você pensa. Eu sempre estive aqui, disse ele, um sorriso sinistro nos lábios. O coração de Ana parou, como isso era possível? O irmão que ela creu ter perdido? Eu sempre fui parte de tudo isso. E agora somos todos um só. Com um movimento brusco, a realidade despedaçada ao seu redor começou a se reconstruir, mas de uma maneira totalmente diferente. Agora a dama pálida sorria, seus olhos brilhando com um novo poder. Ana sentiu um frio na espinha, nada era o que parecia. O jogo estava em um novo nível.
Você deve decidir, Ana. A verdade pode ser liberadora, mas também dolorosa. Você está pronta? O irmão perguntou, e a verdade do que realmente estava acontecendo começou a enredá-la como uma teia. Enquanto as chamas do mundo anterior ardiam em seus pensamentos, a nova realidade permaneceu envolta em mistério. O que significava tudo isso? Qual era a verdadeira história da família que se desenrolava diante dela? Ana sabia que a luta estava apenas começando. Ana estava paralisada, a dama pálida a encarando, e a presença ameaçadora parecia formigar nas pontas dos dedos. A luz da pintura pulsava atrás dela, como um farol em meio ao caos. Todos estavam esperando uma resposta dela. O peso da escolha pairava no ar, denso e inescapável. Você precisa decidir entre nós, ecoou a voz de Pedro, carregada de urgência. Mas antes que Ana pudesse articular um pensamento, algo inesperado aconteceu. Uma tremulação atravessou o chão sob seus pés, fazendo pedras e pedaços de madeira virem abaixo. O fogo rugia com mais intensidade, um rosnado feroz de um animal ferido, e em seguida uma explosão ensurdecedora rompeu a sala. Pedaços de tijolo e madeira voaram, e Ana sentiu uma onda de calor queimando seu rosto. Mãe! A voz que ecoou não era de Ana, mas de alguém que não estava ali. O som reverberou como um grito profundo de uma ferida antiga, e em um piscar de olhos uma forma surgiu das chamas. Com feições familiares, era sua mãe, há muito tempo desaparecida. Ana, cuidado! Sua voz foi como um vento gelado, e a dama pálida hesitou, surpreendida. Ana sentiu seu coração disparar. Como você está aqui? A confusão a consumia e o fogo a cercava, devorando a realidade que conhecia. Estou aqui para te alertar, a verdade é muito mais sombria. A mãe estendeu a mão e a luz que emanava dela ofuscou as chamas. A dama pálida não é sua inimiga, ela é uma guardiã. A guardiã do quê? Ana perguntou com a voz trêmula. A sala, antes em chamas, agora se transformava em um espaço etéreo e tênue, onde tudo poderia acontecer, do legado da nossa família. A mãe a encarava com um olhar de dor e determinação. O que você faz agora pode libertar-nos ou condenar-nos. Você deve escolher um caminho e isso implica sacrifícios. As palavras da mãe a atingiram como um golpe. No entanto, a dama pálida sorriu e seu olhar fazia Ana sentir calafrios. Você pode me entregar, Ana? Essa família te aprisionou por tempo demais. É hora de se libertar. Ana estava dividida. O que sua mãe dizia parecia verdade, mas a dama pálida oferecia uma saída tentadora. Por quê? O que você esconde? A raiva borbulhava dentro dela e o conflito se transformava em dor, um nó pesado em seu peito. Nesse momento, luzes começaram a piscar ao redor dela, um brilho intenso que envolvia a sala. Pela primeira vez, você tem o poder, a escolha é sua, forme seu próprio destino, dizia a dama pálida. Mas no fundo, Ana notou uma sombra que dançava ao redor da figura esquelética, um eco da verdadeira natureza dela. Ana olhou de volta para sua mãe. Por que você nunca me contou que estava viva? O que mais você manteve em segredo? Sua voz tremia e o mundo se tornava mais instável. O calor e a luz se misturavam, criando uma realidade onde as escolhas poderiam unir ou destruir. A mãe respirou fundo, como se precisasse de coragem. Eu sou parte de algo maior. Eu sacrifiquei minha vida para proteger você de um ciclo de dor. A dama pálida não é um monstro. Ela é um resultado das nossas decisões. O que uma vez foi um refúgio para nós, tornou-se uma prisão. O chão tremeu novamente e a fissura do abismo azul começou a se alargar. Ana estava prestes a entrar em pânico, mas antes que pudesse agir, a tal fissura explodiu, engolindo tudo ao seu redor. A visão de sua mãe começou a se desvanecer e a conexão entre elas parecia se romper. Ana, você é mais forte do que imagina, não caia na armadilha. E com isso, Ana sentiu uma força desconhecida emergindo dela. As correntes do passado começaram a quebrar. Não era mais sobre suas escolhas de arte ou a dama pálida. Era uma luta pelo seu próprio legado, uma batalha para se definir. A luz da fissura bruxuleou e, em um movimento desesperado, Ana se lançou em direção ao espaço nebuloso. O último grito da mãe ecoou em sua mente, como uma promessa ou uma maldição. Não a deixe voltar. O futuro depende de você. Ana percebeu, naquele exato momento, que seu destino estava apenas começando. O que restava aguardava por ela nas chamas do desconhecido. A verdadeira natureza da dama pálida começava a desmoronar, revelando um emaranhado de segredos que não poderiam ser ignorados. Quem seria a verdadeira vilã nessa história intricada? Que papel ainda se revelaria? Ana estava flutuando em um vazio doloroso, sem saber aonde as chamas iriam levá-la. O mundo ao seu redor estava se desfazendo, enquanto a verdade sobre sua família parecia estrangulá-la. Mas no instante mais sombrio, a luz invadiu sua visão, clareando tudo como um relâmpago. O espaço mudava e a dama pálida estava ali, pronta para desafiar seu destino. Escolha, Ana.
A voz dela ecoou como um trovão, instigando um medo primitivo. Mas a figura de sua mãe, tão real quanto o calor das chamas, enrolava-se em sua mente e a voz dela ainda ecoava. Não a deixe voltar. O futuro depende de você. Antes que pudesse processar tudo, algo se rompeu ao seu redor. Havia um novo som, uma canção entrecortada de gritos e risos que a cercava. E da escuridão um vulto familiar surgiu. Era Pedro. Ele se destacava não apenas por sua presença, mas pelo brilho assustador em seus olhos. Mas não era só isso que a deixou arrepiada. Algo nele havia mudado, uma energia carregada e frenética. Pedro, o que está acontecendo? Ana gritou, mas suas palavras se perderam no ar pesado de tensão. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, fez um movimento dramático que fez os corações na multidão ao redor de Ana dispararem. O som dos tijolos caindo, do fogo estourando, tudo se tornava um caos ensurdecedor. Você precisa saber, ele finalmente disse, sua voz soando como um eco distante. Mas antes que pudesse continuar, um tremor atravessou o chão. A fissura no espaço se alargou, invocando uma sensação de desespero. E então tudo aconteceu de uma só vez. Pedro não era quem Ana pensava. Enquanto a dimensão se desfazia, ele começou a se transformar diante dela. A pele pálida brilhava como se estivesse se fundindo com a dama pálida, os olhos dele se tornando escuros e vazios. Eu sou a dama pálida, ele gritou e o choque percorreu a espinha de Ana como uma descarga elétrica. A revelação a atingiu como uma onda de frio. Você estava comigo o tempo todo. O arrependimento a envolveu e ela sentiu as correntes do passado começarem a se fechar. Pedro não estava apenas ligado ao mistério de sua avó, ele era parte de um ciclo que ela desejava quebrar. O que mais ele havia escondido? Sim, sua avó fez um pacto. Eu sou o espírito dela, mas também sou algo mais. Sou a força que prova que as correntes não podem ser quebradas. A voz dele saía em ecos de dor, enquanto a dama pálida aumentava o poder de sua presença. Pedro estava se perdendo, e aquele que uma vez fora seu amigo agora parecia ser a própria encarnação dos segredos familiares. E no meio da confusão, Ana gritou, você não pode me fazer isso. Eu não sou parte disso, mas assim que as palavras deixaram seus lábios, algo estourou na fissura. Um brilho intenso iluminou o espaço e os olhos de Pedro brilharam com uma nova luz que a fez tremer de medo. Você nunca entendeu, Ana? Tudo o que somos vem de nossa dor. Para libertá-los, você precisa aceitar quem eu sou. Num segundo, a sala inundou-se de ecoantes visões do passado. Famílias em festas, risadas felizes e então reveses, gritos e lágrimas. Os sussurros de suas ancestrais dançavam de um lado para o outro. Ana estava rodeada por memórias que não eram apenas dela, eram de gerações. Enquanto isso, um grito cortante ecoou através da tempestade. Ana, você não pode confiar nele. Mozart, com seu olhar penetrante, apareceu entre as sombras. A ligação dele com a dama pálida é maior do que você imagina. Ele não é apenas um amigo. Ele é a chave para o que a dama realmente representa. A revelação derrubou Ana como um soco no estômago. O que isso significava para ela? O que seria de Pedro? E na urgência do momento, enquanto a luz pulsava e o espaço se expandia, ela viu a verdade diante de si como uma pintura desbotada. A linha entre amor e traição era mais tênue do que pensava. Havia um tempo em que poderia escolher, mas agora o tempo estava se esvaindo. Sem saber para onde ir, ela se viu à beira de uma escolha: permanecer presa nas trevas ou lutar contra uma verdade devastadora. As chamas rugiam atrás dela e Ana sentiu o peso da história em suas costas. O que a dama pálida desejava não era apenas levá-la a seguir um caminho de dor, mas também condená-la a um destino que poderia mudar sua vida para sempre. Com a escolha se aproximando, Ana olhou para Pedro, tentando encontrar aquele amigo do passado dentro da tempestade de sombras. Quem você é realmente? Mas a resposta chegou como um sussurro perdido entre os ecos do tempo. Eu sou quem você precisa se libertar, mas também sou quem pode ressurgir. A pergunta é: você está pronta para descobrir? E enquanto a luz começava a se apagar, a verdade estava prestes a ser revelada, mas a certeza pairava no ar denso. O que viria a seguir poderia mudar tudo, para sempre. Ana estava ali, cercada por uma tempestade de emoções, com o calor do fogo em seu rosto. A dama pálida, agora mais ameaçadora do que nunca, se aproximava, enquanto a forma de Pedro se distorcia diante de seus olhos. Ele não era mais apenas seu amigo de infância. Ele era a encarnação de tudo que a dama pálida havia representado até aquele momento. Você tem que entender, Ana, gritou Pedro, sua voz agora ecoando como se fosse um lamento. Estamos ligados de uma maneira que vai além do que você imagina. Eu sou o que você teme, mas também sou a resposta que você busca. Ela sentiu um aperto no peito, algo que parecia ser uma mistura de amor e traição. As memórias de sua mãe surgiam em sua mente, essa luta interna a absorvendo.
A imagem da avó, presa entre o passado e um futuro que parecia sombrio, a perseguiu. Não estou pronta para isso, Ana gritou, deixando que sua voz cortasse o silêncio. Ela queria recuar, mas o chão sob seus pés estava se desmoronando. A fissura no espaço estava crescendo, absorvendo tudo ao seu redor com uma luz ofuscante. Era um momento fatídico. Mas mesmo em meio ao caos, uma onda de determinação a envolveu. Não sou uma presa das escolhas da minha família. Eu sou mais do que suas correntes. Sua voz ecoou, cada palavra mais forte do que a anterior. A dama pálida hesitou, temporariamente impressionada pela força dela. Você não entende, Ana? Eu sou a sua liberdade e sua maldição. Você pode renascer ou se perder para sempre. Nesse instante, Ana olhou para a luz emanando da fissura, percebendo que não era apenas uma saída, mas uma oportunidade. Era sua chance de quebrar o ciclo, de redefinir sua história, e enquanto Pedro tentava se aproximar, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Eu escolho a verdade, eu escolho a liberdade. A voz dela ressoou com confiança e com um movimento firme, Ana girou na direção da luz. A dama pálida tentou impedi-la, mas o brilho a envolveu, a transformando em um vórtice de cores e luz. Ana sentiu suas correntes se desfazendo, sua herança se reformulando à medida que a luz a absorvia. O calor da batalha se transformou em uma brisa leve, trazendo esperança. Num piscar de olhos, tudo ficou claro. A conexão entre eles não era só dor, era um chamado para ser livre. Ana viu Pedro, agora apenas um eco distante da sua antiga realidade e, ao mesmo tempo, uma parte de si mesma. Ele não era seu inimigo, era um reflexo dos medos que precisava confrontar. Quando a luz finalmente se apagou, Ana estava sozinha em um lugar que parecia não ter limites. Ela tinha escolhido, mas o que essa escolha significava? O que viria a seguir? Um novo começo. Ou algo ainda mais complicado. E enquanto Ana olhava ao redor, sem traços da galeria ou da dama pálida, uma verdade poderosa a atingiu. A liberdade não era apenas uma questão de escapar, mas de entender quem você é verdadeiramente. O eco da dama pálida, agora distante, sussurrou em sua mente. A verdadeira jornada começou. O poder da arte, a dor do passado e as lições que ainda precisava aprender pulsavam nas veias dela e, com isso, Ana sentiu que sua história estava longe de terminar. A verdadeira questão começava agora. E aí, você que ficou até aqui precisa agir. Não se esqueça de se inscrever agora no canal, para que você não perca nenhuma das emoções e histórias que estão por vir. Esmague o botão de like agora e ajude o algoritmo a espalhar essa história. Eu quero saber o que você achou. Então, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo isso. E, por favor, compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam viver essa história. Você não vai se arrepender. A hora é agora.